Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que ocupem as suas cadeiras para que possamos dar início aos trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores, faltando apenas o vereador Tiago Ilha. Assim, iniciamos a sessão plenária com a ordem do dia em 17 de maio de 2022. Ordem do dia, em primeira discussão. Senhores, por favor. Sim, nós vamos à discussão do primeiro projeto? Vamos? Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 1/2022, que autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho da rodovia que menciona e dá outras providências, pareceres, legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Marcelo Broilo, líder do governo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, imprensa, na pessoa do nosso amigo Leandro, pessoas que nos assistem presencialmente aqui, pessoal de casa e assessores. Bom, em relação ao projeto 01 do nosso Executivo Municipal, fica autorizado a municipalizar o trecho da rodovia estadual RS 448, que passa na localidade da Vila Jansen, segundo o distrito de Farroupilha, correspondente à extensão total de 1,3 km. O trecho está compreendido entre a área urbana delimitada pelo Plano Diretor Municipal e Plano Setorial do Desenvolvimento Territorial Integrado, conforme mapa que faz parte integrante do presente. Os serviços de manutenção do trecho a ser municipalizado passarão para a responsabilidade do município. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação mútua com o Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de implementar as ações necessárias à viabilização da municipalização do trecho. Fica também autorizado ainda a firmar convênio com o DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, com o objetivo de viabilizar obras do trecho do que trata esta presente lei. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotação orçamentárias próprias. Salientamos que o presente projeto de lei decorre da demanda da Associação Comunitária dos Moradores da Vila Jansen, que solicitou a municipalização do trecho após a tentativa de atribuição de numeração predial e identificação das ruas, sendo impedido o processo de regularização por força da existência de faixa de domínio de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul. O presente projeto de lei é de interesse municipal, já que o município poderá realizar a manutenção da via, a qual é de grande significado para os moradores e demais usuários que usufruem desta para locomoção diária. Além disso, a concretização e o seu objeto, a caso ocorra, preservará a vila já existente. Ademais, é uma das exigências para a municipalização de rodovias, tornando-se inviável tal procedimento sem a aprovação deste projeto. Após a aprovação, caso ocorra, por esta Casa, segue os trâmites junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Observem no projeto, temos as atas, plantas, mapas, já está em discussão há bastante tempo, comissões de parecer favorável, parecer jurídico também favorável.
vimos depois da demanda recebida pela Associação dos Moradores e consta a ata presente, anexado ao projeto, em março de 2021, encaminhamos também à Secretaria do Planejamento para já que procedesse a inspeção da área, extensão de trechos, zoneamento do local, características de ocupação do entorno e da via. Sendo assim, também com o parecer de forma unânime do Concidade, a qual foi solicitado em comissão, e sabendo que as tratativas seguem após a aprovação para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, peço, senhora Presidente, a aprovação dos demais pares dessa casa nesta noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo, líder de governo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa, os cidadãos que estão aqui nos acompanhando nessa noite. Muito frio, chuva. Bom, é um projeto bem importante, vereador Broilo, esse, o 01, que busca, então, essa municipalização para regularizar e para trabalhar com outras questões relacionadas à urbanização lá da Vila Jansen, né? Fui relator na Comissão de Infraestrutura, até demorou um pouquinho mais do que era para estar, porque foi uma das organizações da sociedade civil me procurou e me questionou se havia um parecer do Concidades. Então, eu, na condição de relator do projeto, e porque o próprio projeto não se tratava de questão de regime de urgência, solicitei, então, parecer ao Concidades. E demorou mais de 2 meses a resposta, houve um pedido de vistas lá na discussão, e depois, por fim, eu acabei recebendo uma cópia da ata da reunião. Nenhum parecer veio, então, difícil, né? Nenhum parecer conseguiram fazer. Mas a ata veio, eu li a ata e fecha, e eu havia conversado com alguns conselheiros. Então, obviamente que sou favorável ao projeto. Nós precisamos, enfim, buscar regularizar essas áreas que se encontram com problemas, e é importante também na própria questão, nas áreas rurais, trabalhar com programas que coloquem nome de rua, numeração das casas, implantação dos CEPs, né, vereador Maurício? Por quê? Porque hoje tem muitas coisas que elas já estão defasadas, não chega a correspondência até a casa dos munícipes, não, e quem dirá, então, compras pela internet. E a própria pandemia teve um momento que foi o boom, o ápice, ali onde que as pessoas passaram a comercializar mais na parte do e-commerce, mas, infelizmente, barrou muitas coisas porque as pessoas tinham que vir até o centro para buscar no correio, enquanto os moradores da área urbana tinham a facilidade de poder receber o produto em casa. Então, eu sou favorável ao projeto e que possamos dar sequência, dar um start também em outras áreas na região rural, para trabalhar com essa questão com afinco, para poder melhorar o desenvolvimento do local e a qualidade de vida destes cidadãos. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. A palavra está com o vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora Clarice, demais vereadores, os que estão aqui hoje nos prestigiando, a imprensa através do Adamate. Quero me manifestar em relação a esse projeto, Marcelo Broilo, porque é uma demanda muito antiga, já de alguns, eu diria de 2 a 3 anos, que vem trabalhando essa questão, na questão da regularização dos imóveis daquela região, ali principalmente da Jansen. Começamos um trabalho ali junto com o planejamento no passado, com eu acho que hoje o engenheiro Diogo lá no passado, onde muitas moradias já foram regularizadas pelo Marco Zero, e hoje tem inclusive a cooperativa que, por questões ali do recuo do DAER, tem problema de regularizar os seus prédios e demais outras moradias aí que já estão há muito tempo ali implantadas e que na época talvez não tinham uma fiscalização adequada, e hoje precisamos regularizar e não tem como retirar esses imóveis. Então é só fazendo essa municipalização que será possível regularizar aqueles imóveis, assim como recentemente tivemos no Executivo também, com 3 grupos de pessoas que estão organizando os loteamentos, através de mora legal, que
também justamente para regularizar os seus imóveis, que lá o pessoal, as pessoas que lá habitam, querem regularizar para ter a sua matrícula, a sua escritura, que até esse momento, até então, não pode ter, justamente, e um dos fatores que atrapalha a aquisição é esta estrada, que hoje é do Estado. Então, municipalizando sim, os recuos são menores e a rua está lá e torna-se uma rua normal, como a nossa área urbana em nosso centro e nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está com o vereador Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar a todos, as pessoas que estão acompanhando essa sessão, a imprensa, pessoal das casas. Eu quero antes, senhora presidente, pedir licença para comentar que essas pessoas que estão aqui nessa noite estão interessadas sobre o projeto 21, que trata daquelas áreas de terras que o município estaria, através desse projeto, transferindo para si a propriedade para depois fazer um programa habitacional. Eu gostaria de pedir para a senhora, se for possível, nós ouvir esses moradores antes de votar o projeto. Acho que é interessante o Legislativo ouvi-los, nem que a gente pare a sessão por uns minutinhos para depois ouvir. Então fica a sugestão. Sobre o projeto de lei da Vila Jansen, que transforma essa rodovia estadual em rodovia municipal, está muito bem fundamentado, que está pedindo uma autorização para municipalizar esse trecho da VRS, ou melhor, da ERS 448. Por que eu faço essa introdução e digo que ele está muito bem fundamentado? Porque tem um pedido, né? Tem uma causa e tem uma ata dos moradores, e a gente sabe por que precisa municipalizar isso. E isso é importante que se municipalize. Bem diferente do que aconteceu com a VRS 813, que até hoje não temos explicações por que ela foi municipalizada. Inclusive virou processo judicial, mas nós logo deveremos ter as informações. Então, eu voto favoravelmente a esse projeto, é importante, tem aqui a requisição da Associação de Moradores, tem o projeto de lei. Depois de nós votarmos aqui, certamente terá que votar pela Assembleia Legislativa, porque esse é o trâmite. E é importante dizer, precisa saber por que se municipaliza uma rodovia. Porque ela muda completamente a vida das pessoas no entorno, muda o gabarito, muda as faixas de domínios, e isso precisa estar claro o porquê que tem que municipalizar. Então, nesse projeto está claro, está cristalino, e é justo que se faça a municipalização, até para atender os moradores no entorno desta via. Obrigado. Vereador Sandro, a palavra está com o senhor. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa. O presente projeto mesmo atende, então, uma demanda da comunidade. E nessa casa, uma das pessoas que encabeçou o projeto naquela época, lembro, foi o David Argenta, e que teve uma possibilidade de uma lei municipal vir para essa casa e diminuir os 15 metros, que são também, que era um recuo pedido pelo Dyer. Então, o tamanho menor, a distância menor a partir do eixo da rodovia até o limite, que é do Dyer, é de 20 metros. E depois desses 20 metros, tem mais 15 metros, que é um recuo obrigatório. Então, por menor que seja a área que compreende o Dyer, tem 20 metros mais 15, 35. E do outro lado, 20 metros mais 15, 35. Então, ali na Jansen, pense, os senhores, que está passando a rodovia aí, e ela ocupa 70 metros. É uma faixa de 70 metros, onde tem um monte de edificação, que são edificações antigas também. Municipalizando esse domínio se torna bem menor. E as pessoas conseguem regularizar mesmo os seus imóveis. Aqui na região do centro, para que os senhores possam ter uma ideia, chega a ter lugares que a gente tem 40 metros a partir do centro da rodovia, 40 metros para um lado e 40 metros para um outro, com mais 15 por cada lado de domínio. Então, 40, 80, 15, 30, 110 metros. A rodovia que passa aqui, vereadores, ela tem 110 metros em alguns lugares de faixa. Você imagina a quantidade de imóveis que isso pega, imóveis que estão aí há muito tempo.
Então, lá é uma solicitação da comunidade e é bom que fique bem claro nesse sentido que vai ajudar, sim, e muito aquela comunidade, até porque agora esse projeto aqui, como o vereador Roque comentou mesmo, e de maneira bem correta, né, não depende de nós tornar essa rodovia municipal, e sim, depende agora do Estado aprovar, que provavelmente ele vai aprovar, é uma rodovia a menos, um pedaço a menos para ele fazer manutenção, ele não gosta de fazer manutenção mesmo. Então, sendo aprovada pelo Estado depois, a gente consegue atingir o que a comunidade pediu e acho que está bem justificado mesmo o projeto. Voto favorável, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a solicitação de urgência proposta, então, pelo vereador Marcelo Broilo, líder do governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos agora em votação o projeto de lei do Executivo número 01/2022, que autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho da rodovia que mencione da outras providências. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 16, que institui e inclui no calendário de eventos a campanha Abril Verde. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Em relação ao projeto 16/2022 do Executivo Municipal, fica instituído e inclui no calendário oficial de eventos do município a campanha denominada Abril Verde, a ser comemorada anualmente durante o mês de abril, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da prevenção dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Fica instituído no município de Farroupilha o dia 28 de abril como o Dia Municipal em memória das vítimas de acidentes e doenças de trabalho. Durante o mês de campanha, o objetivo será divulgar os direitos relativos à segurança e à medicina do trabalho, podendo ser realizadas neste mês diversas atividades como fóruns, eventos de educação ou outros tipos de manifestações em relação a este tema. A campanha Abril Verde visa também a conscientização e a prevenção de doenças e acidentes do trabalho. As ações buscam garantir a saúde, a segurança e a preservação da integridade física dos trabalhadores, bem como proporcionar melhores condições de trabalho, tanto na esfera pública como na iniciativa privada. Deste modo, diante de um grande número de ocorrências e doenças ocupacionais, faz-se necessária a implantação de ações protetivas, visando reduzir ou eliminar os riscos aos quais os trabalhadores possam estar expostos na realização das suas atividades. O município de Farroupilha, preocupado com esta questão, institui desta forma importante projeto. Comissões favoráveis, parecer jurídico também favorável. Na certeza da análise favorável dos senhores vereadores, solicito, senhora presidente, a aprovação do presente projeto de lei nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Bem, a palavra está com o vereador Juliano. Senhora presidente, bom, então o PL 16, obviamente, voto favorável. Eu acho que tudo que nós pudermos nos somar com informações, com ações educativas para prevenção, é a solução, né? É chavão, mas faz parte. E quando a gente fala na questão da medicina do trabalho, quando a gente fala nessa questão, é importante, porque às vezes uma orientação faz toda a diferença, como agir em determinadas situações. Então, eu acho que é de suma importância, obviamente, além de se incluir, fazer as atividades na prática para treinar todos os funcionários, servidores, enfim, que for, porque é aquele negócio.
tem questões que, se tu souber, tu consegue evitar. A própria questão taxativa também, mas muito presente os primeiros socorros. Se nós treinarmos, né, vereador Caleb, tu passaste por uma situação que, se tu não soubesse como reagir, poderia ter sido pior. Então, o que acontece? Toda a prevenção que nós conseguimos fazer é lucro. É lucro para a cidade, é lucro para as vidas. Então, obviamente, sou favorável, apoiamos toda iniciativa que for de interesse público e venha contribuir com a nossa comunidade. Obrigado, senhora presidente. Não é do feitio desta presidente se manifestar nessas situações, mas, especificamente, neste projeto de lei do Executivo número 16, eu vou dizer algumas palavras. Justamente porque, nos dias que eu estive como prefeita, nós recebemos do Ministério do Trabalho uma pequena menção ao dia de prevenção, ao dia do trabalho, né? E eu achei de suma importância que nós, a partir de então, que nós pudéssemos fazer esse projeto. E junto com o Executivo, tudo o resto do Executivo, nós elaboramos então esse projeto que eu considero muito importante para todos os trabalhadores. E assim eu me sinto orgulhosa por estarmos aqui votando hoje esse projeto. Muito obrigada. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência do líder de governo, vereador Marcelo. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Coloco agora em votação o projeto de lei do Executivo número 16, que institui e inclui no calendário de eventos a campanha Abril Verde. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 17/2022, que autoriza a abertura de créditos especiais, pareceres, legislação, justiça e redação favorável, finanças, orçamentos e contas públicas, favorável, jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador líder de governo, Marcelo Broilo. Obrigado novamente, senhora presidente. Em relação ao projeto de lei número 17 de 2022 do Executivo Municipal, autorizando a abrir as seguintes rubricas créditos especiais: equipamentos e material permanente para ações de assistência farmacêutica, R$ 120 mil, e manutenção e desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica, R$ 10 mil, o total do referido projeto, R$ 130 mil. Os créditos especiais do que trata o presente projeto de lei são relativos a transferências de recursos estaduais através do Fundo Estadual da Saúde, com a finalidade de implementação do programa Farmácia Cuidar, conforme portaria de 14 de setembro de 2021. O programa Farmácia Cuidar tem como objetivo ampliar, qualificar e promover os serviços farmacêuticos nas farmácias de medicamentos especiais, as quais são responsáveis pela solicitação e dispensação de medicamentos de componente especializado da assistência farmacêutica e do Programa de Medicamentos Especiais no Estado do Rio Grande do Sul. Projetos, como eu digo sempre, de abertura de recebíveis, rubricas, simples no seu formato, mas de uma importância excepcional. O município, então, através de dotações orçamentárias ou previstas, como foi o caso agora, ou repasses, neste caso do governo do Estado do Rio Grande do Sul, solicita desta forma aos nobres pares vereadores a apreciação e consequente aprovação do citado projeto de lei número 17 nesta noite. Comissões favorável, parecer jurídico também favorável. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência
do vereador Marcelo Broilo, líder de governo. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos agora em votação o projeto de lei do Executivo, número 17, que autoriza a abertura de créditos especiais. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de resolução substitutivo número 02/2022, que institui Código de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara de Vereadores. Pareceres: Justiça e Redação favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Obrigado. Vereador Marcelo, por favor. Senhora Presidente, então, em relação ao projeto 02, já poderia estar devidamente ok para votação nesta noite, por todos os pareceres, pelos avanços desde final de outubro, mas em consideração também a pedido de colegas, eu vou deixar em segunda discussão, então, para aprovação, para análise na próxima semana e para leitura, a última leitura aos demais colegas, então, para a gente proceder na próxima semana. Então, deixamos, senhora Presidente, em segunda discussão, ok? Muito obrigado. Em primeira discussão, está difícil. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 06, que institui no município a Semana Municipal da Cultura. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar favorável, Jurídico favorável, Emenda substitutiva número 01 favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Quem fala sobre este projeto? Vereador Juliano. Senhora Presidente, então, da mesma forma cordial como o vereador Marcelo Broilo atendeu meu pedido aí para a gente segurar mais uma semana o projeto do Código de Ética e Resolução e Decoro ali, para a gente dar mais uma lida. Eu li hoje e quero reler mais uma vez com calma. Então, tem algumas coisas que a gente já vem conversando na própria questão da Semana da Cultura, alguns apontamentos. Então, eu gostaria de pedir que permanecesse da forma como está, para voltarmos a discutir na semana que vem. Tá bom? Obrigado, senhora Presidente. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo substitutivo número 08/2022, que concede o título de cidadão emérito de Farroupilha ao senhor Mário Valentim Tonin. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Quem fala sobre este projeto? Com a palavra, vereador Tadeu. Senhora Presidente, a justificativa deste projeto diz o seguinte: honra-nos cumprimentá-los na oportunidade em que apresentamos o projeto de lei que concede o título de cidadão emérito de Farroupilha ao senhor Mário Valentim Tonin. Nascido na linha Jacinta, interior de Farroupilha, em 14 de fevereiro de 1959, dia de São Valentim, Mário Valentim Tonin é filho de Avelino Raimundo Tonin, agricultor, e de Genebra Irene Massoco Tonin, do lar, e é o mais novo em uma família de 11 irmãos. Começou a trabalhar muito cedo, aos 8 anos de idade. Depois do colégio já acompanhava a família na roça e aos 14 anos iniciou os seus estudos no São Tiago, em Farroupilha. E no caminho trabalhava como cobrador de ônibus para pagar o transporte. Com 18 anos, foi morar
junto com uma das irmãs em Farroupilha, onde também passou a trabalhar na Calçados Ciprana, local que lhe rendeu o primeiro salário. Um ano depois, decidiu se aventurar no mundo empreendedor como sócio em uma lancheria. Foi nesse período que conheceu a sua, que hoje é sua esposa, Lisiane Lima Zanella, que na época já o auxiliava em seus empreendimentos. Até que, em 1982, fundou a Tonin no porão de uma casinha modesta. O primeiro produto fabricado pela empresa foi a Tiracolo Vira-Mala, uma pasta a tiracolo que podia se transformar em mala. A peça foi uma grande inovação na época. A Tonin também passou a produzir outro produto inovador, as capangas, ou seja, as leva-tudo. Em 1983, Lisiane e Mário casaram-se e tiveram o primeiro filho, Rodrigo Tonin. Alguns anos depois, a empresa passou a produzir porta-cheques e carteiras em couro. Em 1991, nasceu sua filha Bruna Tonin. 4 anos depois, em 1995, Mário Tonin foi agraciado com o troféu O Empreendedor, eleito pelos associados da SIC Farroupilha. Com o número de viagens nacionais e internacionais crescendo cada vez mais, a Tonin apostou na linha de malas. A primeira em poliéster foi produzida nos anos 2000. Com maior demanda e necessidade de expansão, a Tonin inaugurou sua fábrica na Bahia, na cidade de Coração Maria, finalizando em 2013, mesmo ano, a empresa produziu sua primeira mala em ABS, assim também como toda a linha de mochilas. Em 2014, Mário Tonin entrou em um novo mercado, o atacadista, e construiu o Golden Center Shopping, hoje o maior complexo atacadista do sul do Brasil. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto de lei. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei do Legislativo substitutivo número 08. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de discussão de projetos, passamos à apresentação e deliberação de requerimentos. Requerimento número 44/2022. Votos de congratulações ao Centro Ocupacional Teotônio Vilela, de autoria do vereador Pastor Davi, ao qual passo a palavra pelo tempo de até 5 minutos. Senhora Presidente, é com muita alegria que eu trago a esta casa este voto de congratulação, e nós recebemos aqui a diretora do Centro Ocupacional, o senador Teotônio Vilela, e também a orientadora pedagógica, Daniela, que estão conosco nessa noite. Quero saudá-las bem-vindas e que aguardaram até este momento também, e dizer da nossa alegria de cumprimentá-las pelos trabalhos realizados à nossa comunidade, bem como as crianças que tenham acesso
o Centro Ocupacional e que no dia 9 de maio de 2022 completou seus 35 anos. Entre os professores e funcionários, também contam com um psicólogo, né, que eles realizam trabalho no atendimento de mais, pasmem os senhores, de 290 alunos do contraturno escolar, com reforço escolar, né, em atividades, em outros, também com café da manhã, lanches, almoço e lanches à tarde. Olha que maravilha a gente poder se orgulhar do Centro Ocupacional e do trabalho que elas aqui desenvolvem. E a nossa alegria em vocês estarem representando os professores e também todas as crianças que são atendidas. Parabéns pelo trabalho, que vocês tenham continuidade e que Deus possa abençoá-las grandiosamente, né? Então, registro aqui nessa casa e depois, senhora presidente, gostaria de que a gente pudesse registrar esse momento, deixando uma foto, né, com elas que estão aqui nos aguardando e que elas possam levar esses votos de congratulações para toda a equipe. Muito obrigado. Pastor Davi, assim que terminar esse projeto, nós chamaremos, né, para que elas subam ao palco para que nós possamos prestigiar e registrar este momento. A palavra está à disposição. Com a palavra, vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar então a Franciele e a Daniele, né, em especial. Quero me somar então esse requerimento do vereador Pastor Davi, que é os votos de congratulação e externar os parabéns. Quero pedir também que seja subscrito, porque, sem sombra de dúvidas, é um trabalho brilhante que é feito. E há anos eu acompanho, não só na parte de ser um contraturno, mas sim pelo principal processo cidadão, dando oportunidades para aquelas crianças, para aqueles jovens que, na sua maior parte, estão em questão de vulnerabilidade social. Então, a própria questão do desenvolvimento das atividades. Então, eu só venho me somar de uma forma, já lhe cedo uma forma sucinta e objetiva, parabenizar, cumprimentar. Eu acho que nós temos que fazer, sim, o reconhecimento a todas as instituições de ensino. Cada criança, cada adolescente, cada jovem que estiver numa escola, num contraturno, com certeza isso se chama investimento em educação. Cedo uma parte ao vereador Pastor Davi. Pastor Davi, uma parte. Muito obrigado, vereador Juliano, pela parte, pela gentileza. Só quero registrar aqui, senhora presidente, que hoje aqui encontrando a Franciele, lembrei-me dela que nós estudamos juntos na Escola Presidente Dutra, vereador Juliano, né? E hoje a gente se encontra aqui no plenário, eu aqui legislando, congratulando ela por essa excelente direção. Só para deixar aqui o registro. Obrigado, vereador. Eu faço para finalizar, então, peço a anuência para subscrever e falo em nome da bancada do PSB, em nome do vereador Roque também, parabenizando mais uma vez e nos colocando à disposição sempre que pudermos auxiliar o contraturno, o CAI lá, para que possa manter firme e forte esse projeto para ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Parabéns mais uma vez. Era essa a minha manifestação. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, os vereadores que estiverem de acordo com a votação favorável do projeto, permaneçam, do requerimento número 44, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. Suspendo a sessão por 3 minutinhos e convido-as para subir ao palco para que possamos registrar este momento. Senhores vereadores, assumam os seus lugares.
para darmos continuidade à sessão. Requerimento número 45/22. Convite ao senhor Enio Ferreira, chefe da Defesa Civil, para explanação de autoria do vereador Caleb Coelho, ao qual passo de imediato a palavra pelo espaço de até 5 minutos. Uma convocação muito importante. Hoje mesmo nós estamos correndo o risco de ter, como é que é a palavra? Tornado, ciclone, né? E outras coisas, quem sabe neve. Quantas coisas estão acontecendo? O mundo está meio louco assim, né? Então eu acho muito importante se o Enio viesse até a nossa casa para explanar sobre algumas coisas. Inclusive também ele pode nos falar sobre segurança em micro-ônibus que fazem o transporte das crianças, sobre algumas coisas que nós poderíamos mudar com relação a barulhos de moto, a fiscalização. Existe muito assunto que o Enio gostaria de falar, então eu acho importante se os colegas pudessem votar favorável, né, para que a gente traga esse nobre ser humano que pode nos auxiliar muito, né, com seus conhecimentos aqui na Câmara. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, vereador Amarante. Subscreve. Muito bem. Então, coloco em votação o requerimento de número 45 da autoria do vereador Caleb Coelho. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos, subscrito por todas as bancadas. Convite aos senhores Magno Milani e Ricardo Quesini para falar sobre a pavimentação da VRS 813 até Vila Rica, de autoria dos vereadores Gilberto do Amarante, Roque Cervenini e Gilberto Baumgarten. Juliano Baumgarten. O que eu disse? Gilberto Baumgarten. Ah, desculpe. Juliano Baumgarten. E passo a palavra pelo tempo de até 5 minutos para qual dos três? Amarante. É mesmo. 5 minutos. Senhora presidente, nós vamos então chamar essas duas pessoas da comunidade da comunidade da Vila Rica para vir aqui explanar as condições da pavimentação que liga o asfalto da 813 até, então, a Vila Rica. Até estivemos um dia desse com o vereador Roque, vereador Juliano, no sábado à tarde, né, vereador Roque, vereador Juliano, do qual lá eles recebem muitas excursões, muitas pessoas que vêm fazer turismo lá naquela comunidade. E a estrada que liga, então, a 813 até a comunidade da Vila Rica não tem as mínimas condições. Eu sei que esse problema já vem se arrastando, acho que desde que foi feito o asfalto, né, vereador Roque? Então, nós, na nossa época, fizemos alguns remendos, entendemos que sim, que tem que ser melhorada aquela via e a maneira de resolver é só repavimentando aquele asfalto, inclusive tirando até a estrutura, a base, que depois que segura o CAP, a camada de asfalto, e refazendo tudo novo. Então, peço para que todos votem. Então, chamamos esse pessoal aqui para explanar essa situação da qual estamos colocando aqui. Muito obrigado, senhora presidente. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento de número 46/2022. Se os vereadores que estiverem de acordo permanecerem como estão, está aprovado por todos os senhores vereadores. Último requerimento da noite. Convite ao secretário da Agricultura para participar de sessão ordinária referente à não homologação do decreto 7.110/2022, de autoria dos vereadores Roque Cervenini, Juliano Baumgarten, Gilberto do Amarante, Tiago Brunet e Tiago Ilha, ao qual passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Sim, esse requerimento, esse convite, não é uma convocação, é um convite para que o secretário de Agricultura venha até esta casa conversar, dialogar, expor, explicar, enfim, esclarecer o porquê que não foi homologado o decreto
relativamente à seca no município de Farroupilha e que hoje está tendo uma repercussão muito grande no interior do nosso município, junto aos agricultores, principalmente porque perderam um benefício que teriam caso o decreto fosse homologado, que é um desconto relativamente ao Pronaf investimento, e isso não está esclarecido. Houveram entrevistas que foram dadas acerca do tema, mas eu tenho recebido constantemente manifestação de agricultores pedindo uma explicação disso aí. Nós tivemos aqui por parte de vereadores da situação, acho que foi pelo vereador Marcelo, algumas explicações, mas elas não convenceram. E, inclusive, tive moradores pedindo que o prefeito viesse explicar a situação na Câmara. Até estava recuperando aqui algumas mensagens, mas eu não acredito que tenha necessidade de ser o prefeito, né? O secretário pode muito bem esclarecer para nós, e eu acho que é, inclusive, uma oportunidade que o secretário tem de esclarecer de uma vez por todas esse problema que, enfim, causou surpresa, porque Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Caxias do Sul, alguns municípios, cito como exemplo, tiveram os seus decretos homologados e são municípios lindeiros da nossa Farroupilha aqui e, portanto, não fugiu muito à realidade, né? São realidades similares, se assemelham o produto que é plantado, a espécie, a colheita, a uva, o caqui, a ameixa, as hortaliças, enfim, a seca não difere muito, né? São municípios muito próximos. Então, é nesse sentido que a gente está pedindo para o secretário vir até essa casa para fazer esses esclarecimentos. Agradeço os vereadores que assinaram junto o pedido e, com a colaboração dos demais vereadores, podemos ter esse momento aqui de ouvi-lo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloque em votação o requerimento número 47. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço dos requerimentos. Passamos à apresentação e deliberação de moções. Não há moções nesta noite, só emoções. Essa foi boa. Vai descontrair. Está encerrado o espaço de moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos, para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra... Proibido falar. Não havendo manifestações, encerro o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos, mas, pelo visto, não haverá. Não havendo mais manifestações, encerro o espaço para explicação pessoal. Espaço do presidente apenas para lembrar da reunião que faremos agora. Tá? Não pode falar também. Só isso. Encerrado o espaço do presidente. Nada mais ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.